E aí, newsletter, estamos aqui para mais um vlog da News. Seja muito bem-vindo a mais um vlog da News. Estamos aqui num cenário um pouquinho diferente, uma iluminação um pouquinho mais intimista, mais sombria. Talvez ficou muito sombrio, eu tô vendo aqui. Mas a gente vai acertando esses detalhes à medida que a gente vai gravando aqui. Não tem um espaço muito legal para isso? Não tem. Mas a gente vai se acertando. E hoje eu estou aqui para falar das minhas leituras de abril, da Maratona Ganymedes de Leitura 2024, mês de abril, que foram 2 livros. Eu estou aqui para trazer a resenha para você, assinante da newsletter, que recebe os conteúdos em primeira mão, é claro. E o primeiro livro é o livro da Agatha Christie, A Casa Torta, um romance policial aqui da Dama do Crime. Primeira vez que eu leio Agatha Christie. E o segundo livro é esse aqui que está aparecendo na tela, A Tessitura da Noite, um livro brasileiro bem paz-cabeça. A gente vai falar dele agorinha. Mas vamos começar falando aqui de Casa Torta, da Agatha Christie. É a minha primeira vez lendo A Dama do Crime, então tenho muitas considerações? Tenho muitas considerações. É a minha primeira vez lendo a Agatha Christie, mas eu já tive contato com ela assistindo Assassinato no Expresso do Oriente, e eu consigo fazer uma comparação entre os dois trabalhos e ter uma base para fazer o meu julgamento. É claro que o livro nunca é o filme, mas a essência está lá, né? Então a gente já entende a linguagem da escritora. Em A Casa Torta, a gente vai ler a história de um homem de 80 anos que conquistou muita riqueza ao longo da vida, que ficou milionário e, consequentemente, deixou a sua família milionária também. E essa família vive às custas desse cara chamado Aristides Leonides. Ele é o patriarca que sustenta todo mundo com o dinheiro que ele ganhou a vida inteira. Então ninguém da família dele nunca precisou preocupar com dinheiro porque o velho ia lá e bancava tudo. Era o famoso velho da lancha, só que versão para a família inteira. Mas aí um belo dia o senhor Aristides Leonides é encontrado morto por envenenamento, e a principal suspeita é a esposa de Aristides, que é 50 anos mais jovem que ele. E por causa dessa diferença de idade, por toda a família ter sido contra o casamento dos dois, ela acaba se tornando, obviamente, a principal suspeita do crime. Mas a pergunta que começa a matutar na cabeça de todo mundo é por que cometeram esse crime, sendo que todo mundo da família já vivia do dinheiro do velho, então não era necessário matar o velho para ficar com o dinheiro do velho. Então qual é o sentido de matar o velho? Não sei. E é isso que o Charles vai tentar descobrir enquanto ele narra para nós a história desse livro. Charles é o namorado de uma das netas do Aristides, então ele é um personagem afastado da história que quer resolver o negócio. Ele é uma personagem neutra, e a gente vai ter o ponto de vista dele sobre a história e sobre os personagens, sobre todos os suspeitos, porque na casa todos os suspeitos são da família. A família não é pequena, são várias pessoas além de empregados, então ele vai dar pra gente essa visão imparcial, essa visão mais distanciada dos fatos, pra gente ir somando um mais um até encontrar o bendite assassine do seu Aristides. Sim, eu estou usando o gênero neutro para não dar nenhuma dica aqui de quem é o culpado pelo crime, né? Ou culpade. Culpade. Opa, ligaram o carro de som. Isso, todo bacana? Essa minha versão aqui da Casa Torta começa com um prefácio, não vai dar para vocês ver porque tá tudo estourado, mas ela começa com um prefácio onde a própria Agatha diz que A Casa Torta foi o romance que ela mais se divertiu escrevendo. Então isso já dá para nós assim a sensação de que, meu, esse livro aqui, pô, vai ser especial, vai ser aquele que, meu Deus, né? Se é o preferido do autor, também vai ser o meu preferido, o preferido do leitor, né? Grandes chances, pelo menos. Mas não foi isso que aconteceu no meu caso. A Casa Torta não me surpreendeu. Como eu disse para você, o meu primeiro contato com Agatha Christie foi assistindo o Assassinato no Expresso do Oriente, então eu consigo comparar A Casa Torta com o Assassinato no Expresso do Oriente. É como fazer essa comparação relativa entre a obra da própria escritora para me fazer um julgamento aqui mais legal para você. O grande plot twist, a revelação do assassino de Assassinato no Expresso do Oriente, me surpreendeu. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, não consegui relacionar os fatos. Mas a Casa Torta já foi diferente. Quando o assassine apareceu na cena, eu já tinha sacado que era só por causa dos estereótipos que a Agatha Christie deixou no texto. Então eu já pensei, pô, esse pessoe é o assassine. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Isso foi logo no comecinho do livro e só foi ficando mais claro durante a leitura. Talvez assim, tinha umas bola curva que ela deixa? Com certeza tinha.
mas a cada bola curva que não fazia sentido, a gente já ia descartando e voltando para aquele pensamento original de quem era de fato o assassino da história. Quer dizer que é uma perda de tempo ler história? Claro que não. Talvez se você não tenha esse estereótipo de assassine na sua cabeça, você não vai relacionar uma coisa com a outra e jamais vai suspeitar de quem é o assassine. Conheço pessoas que leram, conversei com pessoas que leram e essas pessoas disseram que não fazia ideia, jamais suspeitaram, porque elas não tinham esse estereótipo na cabeça. Quando a gente é escritora, que a gente estuda estereótipo, aí fica um pouquinho mais complicado, né, de passarem a perna na gente. Agora eu preciso fazer um parênteses aqui. Embora eu soubesse já quem era o assassine, o desfecho final, como eles descobriram o que aconteceu, isso sim, jamais imaginava que aconteceria. Então o desfecho, nota 10, excelente, assim, finíssimo, finíssimo. Se você não pegar quem é o assassino durante a narrativa, o desfecho para você vai ser assim, de alta classe, a cereja do bolo, você vai adorar, você vai amar. Quanto ao estilo narrativo de Agatha Christie, a escrita de Agatha Christie, embora tenha um tradutor envolvido, né, mas o tradutor é fiel ao texto original, ao estilo original, no máximo possível, né? É um estilo muito fluido, muito claro. A Agatha Christie escreve com muita coesão, com muita clareza, com muita objetividade, como a gente fala no jornalismo, e você consegue, durante a leitura, gravar os momentos principais da história. Você consegue lembrar desses momentos quando vai chegando as chaves que vão ligando uma coisa com a outra, e aí você consegue tecer a história e participar dela num nível intelectual para você ir montando as peças, as pecinhas do quebra-cabeça. Não dá para não comparar com Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, por exemplo, eu acho muito, às vezes, chata a leitura, porque o Sir Arthur ele faz um encadeamento de ações e de eventos que você nem se lembra mais, você já esqueceu, você tem que voltar a página se você quiser ligar uma coisa com a outra. Às vezes ele faz um negócio muito complexo que é para o leitor nem fazer ideia mesmo, para ele ser surpreendido no final. Quanto a isso, eu gostei mais de Agatha Christie, dela dar a oportunidade do leitor se relacionar com a história e construir a história dentro da cabeça dele, participar de algum modo. Isso é fantástico, maravilhoso. E para finalizar a minha resenha aqui de A Casa Torta, eu dou para esse livro 3 estrelas. Por que 3 estrelas? Porque não me surpreendeu, como eu disse, né? Eu já peguei o estereótipo do assassino e também por causa do final. A gente está falando de um crime em família. E no final, quando descobrem quem é o assassino, parece que nada aconteceu. Tipo, solucionou, as pessoas descobriram que um parente é um assassino de outro parente e nada acontece. Os personagens simplesmente dizem: Ah, vamos tomar agora o nosso chá das 5 e seguir a nossa vida maravilhosa. É isso que eles fazem. Tipo, uma tragédia aconteceu, 2 tragédias aconteceram e ninguém perde a cabeça por causa disso. Tá todo mundo legal no final da história. Tipo, ah, assassine é nosso parente. Vamos nos abraçar e tomar o chá das 5, que vai ser muito legal. É isso. Então o finalzinho também me deixou a desejar num negócio emocional, né? Pareceu que nada aconteceu. Então, 3 estrelinhas para a nossa Agatha Christie em A Casa Torta. Mas é uma história que vale muito a pena ser lida se você gosta de thriller, de romance policial. Vai fundo. Bom, e agora chegou a hora da gente falar desse carinha aqui, a tessitura da noite, do brasileiro Paulo Roberto Farias. Inclusive, Paulo, todo o nosso abraço. Você está aí no Rio Grande do Sul. Sei que você está bem, continue bem. E estamos torcendo para ver as cenas mudarem aí no seu estado. Mas falando aqui de A Tessitura da Noite, ele é um livro muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele tenta puxar muito para o lado mais experimental da literatura. Ele não vai narrar uma história que a gente está acostumado, como uma jornada do herói que vai te tirar de fatos para fatos ou de eventos para eventos, mas ele vai narrar uma história emocional, ele vai se concentrar mais no emocional, partindo até para uma linguagem mais lírica, que ele vai narrar essencialmente o sofrimento do personagem principal, que é o Ariosto. O Ariosto acaba de sair de um casamento, deixando a esposa e o filho para trás, e ele está morando sozinho numa casa, cheio de aluguel atrasado, sem dinheiro, sem emprego, sem saber o que fazer da vida, passando fome numa vida miserável. E daí a narrativa vai se concentrar
em narrar o sofrimento dele, os sentimentos mesmo. Ele vai se concentrar na alma do Ariosto. E daí o livro vai usar uma linguagem quase lírica de símiles, de figuras de linguagem, de simbolismo. E daí a gente não vai ver uma história acontecendo, a gente vai ver o que está se passando dentro da alma do Ariosto, basicamente. Isso pode gerar no leitor desavisado um certo estranhamento, além desse leitor sentir um pouco de tédio durante a leitura, para um leitor desavisado. Porque a gente não vai ver fatos em sequência, narrados, uma trama, um mistério. A gente vai ver essencialmente a desgraça acontecendo na vida dele e a narrativa se concentrando nisso. Então é aquele tipo de livro que vai usar aquela linguagem quase poética, de tipo: o dia amanheceu com tempestuosas nuvens escuras Trave ovo, ovo, galinha, galinha do amor que vem e vai, como se te vais, como se te fois. E a vida parecia uma corrente pesada em suas pernas, sabe? Mais ou menos assim. Então você não vai ler esse livro achando que você vai encontrar uma trama de sucessões de eventos que vão te levar a algum lugar. Metade do livro se passa dentro do apartamento do Ariosto. Então isso pode ser um pouco aflitivo para o leitor que gosta de uma narrativa que saia do lugar, que se desprenda e que coisas acontecem, e não só a narrativa da consciência emocional de um personagem. Quer ver? Esse livro eu vou abrir uma exceção e vou ler aqui um pedacinho para você sentir como é que é a narrativa. Ó, o caos toma conta de tudo, o caos não é a escuridão, é a ausência de harmonia entre luz e escuridão, é o elo partido entre os amantes desconcentrados. É o elo partido entre os amantes desencontrados. A receita é esta: a luz em excesso causava a escuridão dos olhos. Você entendeu que é um livro mais poético, que é um livro que tenta criar conceitos sobre a vida. Acho que isso resume bem o livro. Ele tenta criar esses conceitos sobre a vida, transmitir essa visão de mundo, sem necessariamente te fazer correr por uma história fechadinha com eventos acontecendo. Eventos acontecem? Claro que acontecem, mas não são o destaque da narrativa. O destaque da narrativa é para esses conceitos, para esses devaneios, digamos assim, da mente do narrador. E para a tessitura da noite eu também vou deixar aqui as minhas 3 estrelas. É um livro muito bem escrito, com conceitos muito interessantes, com uma parte experimental também, essa puxada para uma tentativa experimental que te traz uma visão sobre a vida, uma visão particular sobre as coisas e que pode te inspirar de alguma forma poética, a enxergar a sua própria vida. E para finalizar, eu deixo aqui o meu muito obrigado a você que assistiu esse vlog da News. Nesse cenário mais dark, mais introspectivo, não esqueça de compartilhar a newsletter com seus amigos. Pega esse e-mail que você está vendo e manda para um amigo, para vários amigos. Ajuda a gente a crescer, porque enfrentar os algoritmos das redes sociais com conteúdo denso, com conteúdo que faz você pensar, que faz diferença de fato, não é fácil. Então eu preciso da sua ajuda para você compartilhar, tá bom? Grande abraço, segue a newsletter aí e a gente se vê no próximo vlog da News.